Nesses últimos dias, muito tem se falado sobre os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. E de fato, qualquer tipo de guerra ou conflito é contrário a tudo o que o nosso Salvador Jesus Cristo ensinou e tem ensinado. Mas eu tenho uma pergunta: como nós podemos esperar a paz mundial quando nós individualmente não buscamos a paz e a harmonia pessoal? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. E aí, pessoal, que privilégio estar aqui com vocês. Demorei um pouquinho, mas cheguei. Então, o discurso de hoje tem como título O Poder do Ímpeto Espiritual, do presidente Russell M. Nelson. Isso foi uma recomendação da minha querida amiga e conterrânea Fátima Belém, tá? Então, o presidente Nelson, ele falou: todos nós temos provações. Existem algumas provações que elas estão bem explícitas no palco do mundo. Todas as pessoas estão vendo aquela diversidade, mas existe algumas que são individuais. Existem provações que são internas, né, que são pessoais, tá? E o presidente Nelson, ele lembrou que nós não temos controle sobre as pessoas, não temos controle com respeito ao nosso vizinho, nosso amigo, nosso ente querido, nosso familiar. Nós não temos um total controle sobre eles, mas nós temos controle sobre nós mesmos. Nós podemos controlar a nós mesmos, tá certo? Quem dá o pontapé inicial, quem dá o pontapé final, somos nós, tá bom? E aí, com base nisso, o presidente Nelson disse: Eu imploro, meus irmãos, encerrem os conflitos. Encerre os seus conflitos pessoais. Encerre os conflitos existentes dentro do seu lar. Encerre os conflitos existentes na sua família. Encerre os conflitos existentes no seu trabalho. Encerre os conflitos. O espírito de discórdia não vem de Deus, tá? E aí ele falou sobre ímpeto. O que seria o ímpeto, né? Para ficar assim mais claro, eu vou usar um exemplo do futebol, né? O brasileiro gosta muito de futebol. Então, imagine que seu time ele está jogando, a partida está bem equilibrada e está ali naquele 0-0. E de repente um dos jogadores do seu time vai lá e faz o gol. Faz o gol. E daqui a pouco um outro jogador faz, ou aquele mesmo jogador faz um segundo gol, um terceiro gol, e aí o seu time ganhou. Essa força que impulsionou o seu time para ir para frente, para atacar e para conquistar essa vitória é chamado do ímpeto. A força que impulsiona, a força que nos impulsiona a fazer o que é certo, a executar algo que seja correto ou positivo e também executar algo que seja negativo, infelizmente, né? Então o presidente Nelson, ele focou no ímpeto espiritual positivo e não focou no ímpeto espiritual negativo. Mas o que seria esse ímpeto espiritual negativo? Vamos ver. Sabe aquela pessoa que diz assim: rapaz, que nada, eu não levo desaforo para casa. Pronto, essa pessoa está usando o ímpeto espiritual negativo. Comigo é assim, ó, bateu, levou. Pronto, ela está utilizando o ímpeto espiritual negativo para desavença, para contenda, para discórdia. E isso não vem de Deus. O presidente Nelson, ele focou em cinco ações que nós podemos fazer para manter o ímpeto espiritual positivo. Mas por que, Adriano, eu preciso manter o ímpeto espiritual positivo? Porque quando você mantém essa força que impulsiona você a fazer o que é certo, consequentemente, você vai voltar a Deus. Consequentemente, você vai ser herdeiro de todas as coisas que estão reservadas para você no reino de Deus. Então, fazer o que é certo, manter o ímpeto espiritual positivo, me conduz à presença do Senhor. Primeiro ponto que o presidente Nelson falou em respeito a ações. Qual a primeira ação? Ele disse: entre e permaneça no caminho do convênio.
Não basta só entrar, ou seja, não basta só eu me batizar. Eu preciso me batizar, preciso ser confirmado, preciso receber o sacerdócio no caso dos homens, preciso passar para nas ordenanças do templo. Isso é o caminho do convênio. O que é o caminho do convênio? O caminho do convênio é o caminho que me conduz à presença de Deus. É o caminho que eu vou fazer ordenanças, eu vou fazer convênios com o Senhor e eu vou retornar à presença de Deus. Então, o presidente Nelson disse, não basta apenas entrar. Você precisa entrar e permanecer. Uma vez que eu permaneço, uma vez que eu faço convênios e que eu mantenho esse convênio, que eu tomo meu sacramento regularmente e tal, eu estou com ímpeto espiritual positivo. As minhas ações, elas vão ser positivas. As coisas que eu vou fazer ao meu redor são positivas, porque existe uma força me impulsionando a fazer o que é certo. Segundo, descubra a alegria de do arrependimento diário. O arrependimento, ele não é um evento, não é uma coisa, aconteceu ali antes de eu ser batizado e pronto, acabou. Não. O arrependimento é algo que eu preciso praticar todos os dias, eu preciso fazer todos os dias. Hoje eu discuti com meu cônjuge, preciso resolver isso aí. Hoje eu discuti com meu amigo, preciso resolver. Eu tive uma discórdia, uma contenda no meu trabalho, preciso resolver. Se eu não me arrependo, eu estou estagnado. Se eu não me arrependo, eu estou parado, porque o presidente Nelson disse, o arrependimento é a chave do progresso. Ou seja, se eu não me arrependo hoje, eu não estou progredindo, eu não tenho como progredir, eu não tenho como dar o próximo passo na escada que me conduz à presença de Deus. Então eu preciso me arrepender todos os dias, todos os momentos. Se eu fizer isso, retorna a Deus. Se não fizer isso, tá difícil. Tá bom? Então arrependimento é a chave para o progresso. E aí, quando eu me arrependo, vai existir aquela força me impulsionando a fazer as coisas certas. O ímpeto espiritual positivo. Terceiro ponto, aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Precisamos aprender a respeito de Deus. Por quê, Adriano? Porque hoje em dia tem muitas pessoas vendo o que é certo e achando que é errado, e vendo o que é errado e achando que é certo. Quando você aprende sobre Deus, quando você aprende como Ele trabalha, você vai saber que o certo é certo e o errado é errado. E aí você vai poder tomar as decisões corretas. O ímpeto espiritual será grande na sua vida, você vai ter essa força que impulsiona você a fazer o que é certo, porque você sabe o que é certo. Você estudou, você aprendeu a respeito de Deus, sabe como Deus trabalha, sabe que aquilo vem de Deus e sabe que aquilo, a outra coisa, não vem de Deus. Então, suas decisões serão corretas, tá? Precisamos ter experiências diárias de adoração ao Senhor. E aí eu abro um parêntese para agradecer ao meu amigo Vanderlei, que todos os dias ele prepara vídeos e nos proporciona todos os dias experiências de adoração ao Senhor. Forte abraço, meu irmão, meu querido. Quarto ponto, busquem e esperem por milagres. Deus não mudou. Os milagres, eles continuam na nossa vida, ao seu redor. Busque pelo seu milagre. Deixe que o ímpeto espiritual positivo, essa força que impulsiona você a acreditar, a saber que vai receber, exerça uma força em você, realmente, e você alcance esse milagre. Não deixe de acreditar no Senhor. Não deixe de acreditar que os milagres virão. Não deixe, tá? E quando você estiver cheio dessa força, você vai poder dizer, como aquela mulher que estava há muitos anos com fluxo, se tão somente eu fizer isso, meu milagre vai chegar. E vai, tá? Quinto, encerre os conflitos em sua vida pessoal. À medida que você encerrar um conflito, você vai ter mais força para não entrar em outro conflito. Ou vai ter uma habilidade maior para encerrar qualquer presença de conflito que venha a existir entre você, sua família, entre seu amigo, colega de trabalho. Encerre os conflitos. Isso foi pedido pelo servo de Deus, isso foi pedido por Deus.
que nós precisamos encerrar os nossos conflitos, né, os nossos conflitos pessoais. É fácil? Não é fácil. O presidente Nelson, ele disse que não é fácil. Ele sabe que não é fácil. Mas é possível. É possível. Eu gostaria de encerrar lendo uma escritura aqui com vocês. Essa escritura, ela fica aqui no livro de Doutrina e Convênios, na seção 64, no versículo 9 e 10. E diz o seguinte: portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros. Pois aquele que não perdoa a seu irmão a sua ofensa está em condenação diante do Senhor. Ponto. Tá? Não perdoei, estou em condenação. Tá? Pois nele permanece o pecado maior. Então, não perdoo, pecado maior está em mim. Não perdoo, estou sob condenação. Então, irmãos, se o que aconteceu na sua vida foi difícil, foi ruim, foi pesado, não pense que está justificado porque foi tão ruim, foi tão pesado aquilo que a outra pessoa fez na sua vida. O Senhor diz que precisamos perdoar. Então, comece a trabalhar isso na sua vida. Busque arrepender todo dia. Eu faço isso, eu tenho buscado me arrepender todos os dias. Eu tenho buscado trabalhar isso para perdoar pessoas que me fizeram mal ao longo da minha vida. Então, eu tenho buscado trabalhando e estou trabalhando isso a cada dia. Então, isso é algo que precisamos fazer diariamente. Precisamos buscar nos arrepender diariamente e precisamos encerrar esses conflitos. Versículo 10. Eu, o Senhor, perdoarei a quem deseja perdoar. Pronto. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, eles perdoam a quem eles quiserem. Ponto. Eles podem fazer isso. Mas de vós é exigido que perdoei a todos os homens. Não tem desculpa para nós. Nós precisamos perdoar. Ponto final. Deus perdoa a quem Ele quiser. Nós temos que perdoar. Então, que nós possamos trabalhar isso em nossa vida. Trabalhar os conflitos existentes em nossa vida. Que nós possamos encerrar esses conflitos. Que nós possamos nos arrepender todos os dias. Que possamos entrar e permanecer no caminho do convênio. Que nós possamos descobrir a alegria de se arrepender todos os dias. Que precisamos aprender a respeito de Deus, como Ele trabalha. Que nós possamos buscar os milagres da nossa vida, porque os milagres eles continuam e precisamos encerrar os nossos conflitos pessoais. Eu sei que isso é real. Eu sei que Deus vive e que Jesus é o Cristo. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço, pessoal.